Gente, vamos para essa live aí, né? Vamos aí esperar entrar a galera. Deus abençoe a todos. Que a graça do Senhor seja com todos vocês. Vamos seguir em frente. Vamos ser seguidores que você... Ok, continue. Estamos chamando mais seguidores. Ok. Deixa eu enviar aqui. A gente vai falar sobre a perfeição na vida cristã, irmãos. Um tema muito interessante para nós. Deixa eu ver se eu vejo ele aqui. Um tema muito interessante para a gente sobre vida cristã. A gente só vai aguardar o pessoal entrando aí para a gente estar falando aí. Um abraço a Si. Tudo bem, Si? Paz. Boa noite. Gilvan, Paz, Jane. E vai entrando outras pessoas aí que a gente... Valnei, abraço, pastor Valnei. Amém. Nosso tema é sobre perfeição na vida cristã. É muito interessante aquilo que a gente vai abordar. A perfeição na vida cristã não tem muito a ver com aquilo que a gente lê no dicionário, né? A gente precisa entender um pouquinho sobre isso aí. E qual o problema de nós encararmos a perfeição na vida cristã, como a gente lê no dicionário? O problema é a gente ter essas distorções que a gente vê e consegue enxergar no nosso tempo, né? Então, quando a gente começa a olhar para a palavra de Deus e a gente começa a investigar aquilo que o Senhor está transmitindo para nós, nós começamos a entender, e entendendo, os nossos olhos se abrem, e aí a gente tem como viver de uma forma que é aquela forma que o Pai tem para todos nós. Fábio, um abraço, meu querido. Fábio, um abraço, meu irmão. Deus abençoe aí. E quem quiser, se você quiser convidar um amigo, quem quiser convidar, vai aí no aviãozinho e vai lá e chama alguém para estar aí com a gente. Se sinta à vontade. Se não, não tem problema, fica aqui com a gente. E você vai poder... Pastor Valnei está aqui, uma hora dessa, Pastor Valnei, a gente vai dividir uma live aí, vamos marcar para a gente dividir uma live, para a gente estar falando sobre o reino de Deus, meu amigo. A graça de Deus aí. Enquanto vai entrando outras pessoas aí, Val, Deus abençoe cada dia. Então, a gente vai falar sobre um pouco da perfeição na vida cristã. E enquanto as pessoas vão entrando, a gente vai adiantando aqui o nosso assunto, né? E a gente não vai se alongar hoje, a gente vai tentar ser o mais breve possível, mais objetivo, para a live não ficar longa e a gente conseguir definir aí nossa meta de hoje, que é falarmos um pouco sobre perfeição, enfim, né? O que a Bíblia nos ensina, o que está lá, que nós muitas das vezes não conseguimos ver de uma forma mais clara, mais evidente, mas está lá, e essa é a vontade de Deus. Então, a perfeição na vida cristã, já iniciando o nosso assunto, não tem muito a ver com aquilo que a gente lê no dicionário. E o que é que o dicionário nos diz sobre a perfeição? O dicionário diz que é excelência, que é algo supremo, que é algo sem defeito. Logo, quando nós começamos a olhar para o dicionário, a gente vai começando a enxergar que a ideia de perfeição, a ideia que o dicionário nos dá, não tem como se encaixar na nossa vida cristã, porque afinal de contas nós não conseguimos ser perfeitos como está escrito lá no dicionário, né? Nós não conseguimos ter essa excelência, nem viver sem defeitos. Pelo contrário, todos nós temos muitos defeitos, porque nós somos seres humanos. Então nós temos defeitos, nós temos falhas, e todos nós temos pontos fracos, isso é normal, certo? Isso é normal. Mas então como nós podemos viver a perfeição, se a Bíblia nos convida a viver a perfeição? Não é meio incoerente tudo isso? Assim,
como um ser imperfeito pode ser perfeito. É lindo, é fantástico, é extraordinário nós debatermos sobre isso, porque a gente precisa ter essa compreensão, não essa coisa dura, muitas das vezes essa coisa seca, sem compreensão, que muitas vezes a gente quer pegar a expressão do dicionário e queremos colocar diretamente na vida cristã. Então é muito interessante nós entendermos nessa noite. Boa noite a todos que estão entrando, um abraço, Nil, Ariana, Camila, Irmã Rosa, a todos vocês. Então é muito interessante nós entendermos o que a Bíblia está dizendo, como a Bíblia chama imperfeitos para a perfeição, né? E de que forma isso se dá. Isso é muito interessante nós abordarmos, já que o dicionário nos diz que perfeição é excelência, é supremacia, é sem defeitos. Como seres com defeitos podem ser perfeitos? Então é muito interessante nós aprendermos com a palavra de Deus para que nós possamos compreender a dimensão que Cristo já nos levou, certo? Então, que nós possamos estar aqui com a nossa mente aberta para a gente compreender isso. Então, a primeira definição que nós queremos deixar aqui bem claro é que nós somos imperfeitos, certo? Nós somos imperfeitos, vivemos em um mundo imperfeitos e a Bíblia nos convida a sermos perfeitos. Só que essa forma de ser perfeita não pode ser interpretada de forma religiosa. Que é aí que está o caos, aí que se instaura o problema, é todo aí. É quando nós, como quando a religião não consegue fazer a interpretação correta sobre o chamado para uma vida de perfeição. Então, o que nós acabamos de ver é que muita coisa falsa se levanta para tentar tapar essa brecha ou tentar ser o que não é. Então, a primeira coisa que nós precisamos admitir é que nós não somos perfeitos, certo? A primeira coisa, nós não somos perfeitos. Temos defeitos, temos falhas, temos pontos fracos e nós precisamos entender isso. E a Bíblia nos chama para sermos perfeitos. Agora, de que forma? De qual jeito? Então, nós não conseguimos ser perfeitos pelas nossas ações. Nós não conseguimos chegar à perfeição com os nossos atos, certo? Não é com o que nós fazemos que alcançaremos a perfeição. Nós alcançaremos a perfeição quando nós entendermos e aceitarmos o que Cristo fez. Porque só tem uma forma de sermos perfeitos, através da obra de Cristo na cruz. Amém? É através da obra de Cristo na cruz que nós podemos alcançar a perfeição. Lá em Gênesis 27 tem um episódio muito interessante que nós iremos abordar agora, muito importante. É o momento que Isaac convida Esaú para o abençoá-lo, certo? Havia no coração de Isaac uma determinação: vou abençoar o meu filho mais velho, porque essa é a tradição. O primogênito vai ser abençoado e vai ocupar o lugar do seu pai. Então, nós sabíamos que apesar de Esaú e Jacó serem gêmeos, o primeiro que nasceu foi Esaú. O primeiro que veio ao mundo foi Esaú. Depois, apegado ao seu calcanhar, nasce Jacó. Mas, quando Isaac faz o pedido a Esaú de que ele fosse caçar, né, que ele fosse preparar sua comida, tá, e ele iria abençoá-lo, a Bíblia diz que Rebeca, ela viu, né, ela ouviu aquela proposta, ela ouviu o convite de Isaac para Esaú. E nós sabíamos que não era o desejo de Rebeca que Esaú fosse abençoado ou recebesse a bênção de Isaac. Que a promessa que estava sobre Abraão e veio para Isaac não estivesse sobre Esaú. Então nós sabemos que naquela junta Rebeca e Isaac, e eles fazem ali uma trama e eles pegam ali a melhor roupa, sabe? É interessante que Rebeca escolhe a melhor roupa de Esaú para vestir Jacó. A melhor roupa que Esaú tinha, ela pegou e vestiu Jacó. Ao ponto também que, porque Esaú era cabeludo, pegou a pele dos cabritos e colocou em suas mãos, colocou também em seu pescoço, para quando seu pai tocasse, sentisse que havia pelos ali. E nós sabemos que o plano deu certo, Jacó se vestiu de Esaú e Jacó foi abençoado por Isaac. Amém?
Glória a Deus. Agora, vamos entender algo aqui muito importante. Muito importante. Perfeitamente, Jacó se apresentou a Isaac. Porque a condição de Isaac era abençoar Esaú. E Jacó se apresentou como Esaú, certo? Então, de forma perfeita, de uma forma que Isaac pudesse olhar, contemplar e ter a ideia que estava diante dele Esaú, se vestiu Jacó. Isso aponta para a obra de Cristo na cruz, a qual nós também tomamos posse. Se nós quisermos viver em perfeição e estarmos na perfeita vontade do Pai, nós precisamos entender que precisamos nos vestir de Cristo, assim como Jacó se vestiu de Esaú. Não haveria bênção, não haveria nenhuma transmissão de bênção se Jacó se apresentasse como Jacó, porque a bênção seria para Esaú. Mas Jacó se vestiu de Esaú. Então, perfeitamente como Esaú, Jacó foi abençoado. Então, amados, quando a Bíblia diz lá no capítulo 5 de Mateus que nós precisaríamos ser perfeitos, sejam perfeitos como o vosso Pai é perfeito, a Bíblia não nos está entregando uma impossibilidade, porque apesar dos nossos defeitos, das nossas falhas, das nossas fraquezas, no início aqui eu falei, todos nós temos pontos fracos, todos nós temos defeitos, e parece meio incoerente a Bíblia nos chamar para a perfeição seres imperfeitos. Mas a Bíblia não é incoerente. O que a Bíblia está ensinando é que nós alcançaremos a perfeição quando nós nos vestirmos de Cristo. Logo, nós seremos abençoados por termos as roupas de Cristo, por termos o perfume de Cristo e por termos a aparência de Jesus. Porque Deus abençoa o seu Filho primogênito. E Jesus é o primeiro. Você entendeu? Jesus é o primeiro de muitos. Então a bênção que está sobre Cristo logo vem sobre nós. Então nós precisamos entender que ser perfeito, e é interessante o episódio que quando Jesus é batizado e aquele sinal, né, a pomba vem, né, o Espírito Santo em forma corpórea de pomba, a voz do céu que diz: este é meu filho amado em quem tenho prazer. Ou seja, o pai tem prazer no seu filho. Ou seja, o pai tem alegria no seu filho. Ou seja, de forma perfeita, Jesus agrada o coração do pai. Logo, quando nós nos vestimos de Cristo, nós alcançamos o nível de perfeição. Nós alcançamos o nível de perfeição por aquilo que Cristo fez e não por aquilo que nós podemos fazer. Porque não importa o quanto Jacó faça para Isaac, não há lugar de bênção para Jacó, a não ser que ele se vista de Esaú, que ele se passe por Esaú, que ele tenha o cheiro de Esaú, que ele carregue a essência de Esaú, para que sobre ele repouse a bênção do Pai. Então, há possibilidade, sim, perfeitamente, de nós sermos perfeitos. Me perdoe a redundância, mas isso é a verdade. Nós somos perfeitos não por aquilo que fazemos. Nós somos perfeitos por aquilo que Cristo fez. Então, nós não precisamos estar preocupados com essa neurose que a religião criou. A religião criou uma neurose de exigir de seres imperfeitos a perfeição, ao ponto do coração dos homens se endurecerem. E quando homens imperfeitos, prestem bem atenção, quando homens imperfeitos exigem perfeição de outros homens imperfeitos, logo um ambiente chamado hipocrisia é gerado. E esse ambiente de hipocrisia, ele começa a corroer tudo por dentro, né? A corroer o ambiente, a criar situações muito tenebrosas. E é algo que Deus não gosta, sabe? É algo que Deus detesta, é a hipocrisia. Então a perfeição é assumirmos, né, esta vida de Cristo, é nos vestirmos de Jesus. É por isso que é importante que nós precisamos assumir essa aliança com Jesus e receber as vestes de Jesus, se nós quisermos viver em perfeição. Porque o primeiro, certo? O primogênito nos tornará
agradáveis aos olhos do Pai, ao ponto de recebermos a bênção do Pai por conta dele. Então, amados, nós precisamos entender isso. Então, a gente precisa entender e citou algumas coisas aqui. Então, logo, a perfeição cristã, já que nós estamos falando sobre perfeição cristã, irmãos, ela não está em errar, certo? Não é assim. Logo, a perfeição cristã não está em errar. Não, todos nós, vou repetir, erramos. Somos seres imperfeitos. Mas a partir de quando nos vestimos de Cristo, agora não planejamos o erro mais. Então, quando a gente se veste de Jesus, a gente não vai mais planejar o erro, a gente não vai mais planejar a forma de errar. Claro que nós iremos errar, mas não haverá um planejamento para que isso ocorra, certo? Então, esse é o primeiro ponto que nós precisamos definir. Então, seres imperfeitos podem claramente ser imperfeitos quando eles se vestem de Jesus Cristo. Então, nós precisamos entender que há uma neurose nos nossos dias e existem pessoas até mesmo que ficam em crises e muitas delas até mesmo desistem do Evangelho porque elas começam a achar que para serem perfeitas elas precisam olhar ou fazer ou ser da forma como elas pensam que deve ser ou da forma que a religião diz que deve ser. Isso atrapalha o processo de mudança, o processo de transformação. Quantas pessoas que querem mudar pela própria força? Quantas pessoas estão lutando com os próprios braços para mudar, né? Quando na verdade não precisa nenhum tipo de esforço, a única coisa que nós precisamos fazer é nos vestir de Jesus, é assumirmos a sua identidade, sabe? E vivermos em Cristo Jesus. O apóstolo Paulo, lá em Romanos 7,19, fala algo muito interessante para exemplificar aquilo que nós estamos falando aqui. Ele fala assim: porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero acabo fazendo. É muito interessante essa expressão do apóstolo Paulo, porque o apóstolo Paulo, ele está falando, olha, o mal que, o bem, o bom, a coisa boa que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que eu não quero eu acabo fazendo. Por quê? Porque eu sou imperfeito. Mas ao mesmo tempo você vai encontrar Paulo dizendo: sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Então nós vamos observar que a perfeição não está ligada em uma vida sem erros. A perfeição cristã não está ligada em uma vida sem falhas, mas está ligada no ato e na decisão de nos vestirmos de Jesus e de abraçarmos o entendimento daquilo que Cristo fez na cruz por nós. Então nós não seremos perfeitos na nossa força, no nosso braço, e nós precisamos entender isso. Por quê? Porque a gente precisa sair do lugar da hipocrisia que muitas vezes a religião quer nos levar. Então, nesse ambiente todo que nós estamos falando aqui, o que nós vemos na religião é a questão do falso santo, né? E as pessoas são levadas a viverem neste ambiente de falso santo. Por quê? Porque elas acabam descobrindo que é impossível serem perfeitas, porque há imperfeição. Elas não conseguem olhar para Jesus e descansar na obra de Jesus. Elas querem serem perfeitas da forma dela, do jeito delas, com os atos dela. E elas acabam entendendo com a vivência que elas não conseguirão chegar nesse patamar. Então nada melhor do que criar um personagem. Nada melhor do que criar uma pessoa que não é a pessoa verdadeira, para exibir a sociedade, para exibir a família, para exibir lá no trabalho, para exibir lá na rua, para exibir dentro do templo. Né? E aí que está todo o problema, né? Essa ideia de falso santo tem penetrado muito forte hoje nos nossos dias. Por quê? Porque as pessoas não entendem o que Jesus está falando. Então, é muito mais fácil não decepcionar a religião. Então, sempre mantendo aquele padrão de perfeição, onde os homens não podem ver minha falha, porque na primeira falha, primeira apedrejada. Não é assim que a religião faz? Falhou, apedrejou. Falhou, apedrejou. Falhou, lá vai pedra. Como se estivéssemos lidando com pessoas perfeitas. Não é assim.
E também isso não nos dá legalidade de ficarmos falhando em todo o tempo. Eu quero que você entenda que nós temos um meio termo nisso tudo aí. Nós não iríamos ficar na neurose de criar um personagem para agradar fulano ou ciclano, mas também nós não iríamos cair também na armadilha de ficarmos errando, achando que o que Cristo fez não precisa que eu faça mais nada. Ou, claro, eu me vesti de Jesus, eu tenho que ser como ele. Imagine só se Jacó, no momento da bênção, exibisse a sua personalidade a Isaac. Certamente ele não seria abençoado. Ele não receberia a bênção de Isaac se Isaac soubesse que diante dele estaria Jacó, porque a bênção foi reservada para Esaú. Então, se nós quisermos viver em perfeição, que é a forma que agrada a Deus, e Deus sabe que nós somos pó, somos barro, Deus não ia pedir algo de nós que nós não possamos cumprir. Então, Deus sabe, né, que nós somos seres imperfeitos, porém, Ele nos deu Cristo, Ele proveu o Cordeiro. A Bíblia diz, irmãos, que Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, o segredo de receber a bênção do Pai é estar vestido do Filho, estar assim movendo em perfeição com a roupa do Filho. É reconhecer seus defeitos, reconhecer suas falhas, porém estar vestido como Filho primogênito, como Jesus Cristo, que é o nosso irmão primogênito, né? Você sabe, Jesus é o nosso irmão primogênito, ele é o primeiro de muitos. Ele era unigênito, como diz a Bíblia, Deus entregou seu Filho unigênito, quando ele morre na cruz, ressuscita, ele se torna o primogênito, o primeiro de muitos, através do sacrifício na cruz do Calvário. Então, o primeiro ponto de definição é que existe essa ideia de falsos crentes, e essa ideia de falsos crentes de exibir uma personalidade ou exibir um personagem. Por quê? Porque a religião cobra isso. A religião cobra a perfeição, sabe? E as pessoas não conseguem entregar a tão chamada perfeição. E por não conseguir entregar a tão chamada perfeição, elas começam a fazer personagens. E esses personagens não são quem são de verdade. E daí surgem, né, os problemas. E o primeiro problema que a gente vai entender é a dupla personalidade. A pessoa ser duplo, né? Tem uma dupla personalidade. Uma hora ele é uma coisa, outra hora ele é outra, né? Porque não consegue ser o ator em todo o tempo, sabe? A gente não consegue mentir em todo o tempo. Vai chegar um momento que a gente vai evidenciar quem a gente é. Então, muitas das vezes, essa dupla personalidade em querer agradar o circuito da religião, em querer agradar, né, o ambiente, porque estamos movidos em um ambiente que as pessoas não entendem. Então, essa ideia de querer agradar todo mundo cria essa dupla personalidade, certo? Essa dupla personalidade tem estragado, infelizmente, o conceito verdadeiro de ser perfeito em Cristo Jesus, sabe? E a gente vê cada vez mais as pessoas inventando um personagem. E isso, amados, chega uma hora que cansa, sabe? Toda vez que a gente precisa ser quem a gente não é, isso cansa. Isso traz cansaço. E muitas vezes as pessoas estão cansadas de oferecer um personagem. E esse personagem precisa ser oferecido todos os dias, porque senão a religião vai apedrejar. Então, vamos pensar um pouco fora da caixa. Vamos pensar um pouco como a Bíblia diz que nós devemos ser. Nós não somos perfeitos em nós mesmos, nem através do que fazemos, mas somos perfeitos através de Cristo, através do que o nosso irmão mais velho fez. Então, repetindo, para ficar bem marcado em sua mente, assim como Jacó, ele precisou se vestir de seu irmão mais velho, ter as suas roupas, ter o seu cheiro. A Bíblia diz que ele pegou o cheiro de Esaú, pegou as suas roupas, colocou a pele do cabrito no seu pescoço, em suas mãos, e se apresentou diante de Isaac como Esaú. E aí ele foi abençoado. Então isso aponta, sabe para quê? Para o que Cristo faz, o que Cristo fez por nós. Então tem como ser perfeito. Glória a Deus, aleluia. Então, isso é lindo, irmãos, porque a perfeição não depende de mim. A perfeição é pelo que Cristo fez. Então eu me visto da roupa do meu irmão mais velho, eu me visto do seu cheiro, do seu perfume, eu tomo um banho de Cristo
e o Pai me abençoa, porque ele não me vê, ele vê Jesus. E Jesus é perfeito, sabe? Deus não vai abençoar, irmãos, aquilo que não é perfeito. Então, Deus não vai abençoar aquilo que não é perfeito. E como nós que somos seres imperfeitos poderemos ser abençoados? Nos vestindo daquele que é perfeito, de Jesus. Então a gente toma a roupa do nosso irmão primogênito, do nosso irmão mais velho, nos vestimos e seremos então aceitos pelo Pai, porque temos o perfume dele, temos o cheiro, temos as suas roupas e o Pai derrama a bênção sobre nós. Mas quando a religião nos oprime e a gente não entende o que a Bíblia está falando, a gente entra em crise, a gente começa a ver que a gente não consegue ser o que a religião pede, o que os líderes pedem, o que as pessoas pedem, o que a doutrina pede, o que as pessoas ao redor pedem. Então a gente inventa um personagem, sabe? E caímos no erro do falso santo. O falso santo, ele tenta ser o que ele não é. Ele exala uma coisa que ele não é. Ele não consegue ser verdadeiro. E por não ser verdadeiro, ele vive em algo chamado hipocrisia. E a hipocrisia é algo desagradável aos olhos de Deus. E, irmãos, infelizmente, amados, vivemos em um tempo em que as pessoas estão vivendo num modo hipócrita, né? Aquela ideia da hipocrisia. Olha, eu preciso ser para a sociedade, eu preciso ser para as pessoas que me cercam, mas ser sem ser de verdade aquilo que sou. E Jesus, ele não vem, irmãos, nos apagar, sabe? A gente pensa assim, eu nasci de novo, então eu fui deletado totalmente. Não, irmãos. Você vê que Deus deixa aí os nossos pensamentos, nós carregamos ali as nossas emoções. A Bíblia mesmo diz que é uma guerra da carne contra o espírito, do espírito contra a carne. Há todas essas coisas, irmãos, porque Deus está mostrando que nós não estamos sendo feitos como máquinas, reprogramados, não. Ele nos fez ser gerados nele e nisso nós nos vestimos em Cristo. Então, quando você assume as roupas de Cristo, você se torna como Cristo. Você agora se torna filho de Deus, e é por isso que é muito claro que a Bíblia diz que aquele que o recebe se torna filho de Deus, certo? Então, nós, seres imperfeitos, podemos ser perfeitos em Cristo Jesus. Não no que fazemos, não no que somos, mas em quem Cristo nos tornou. O nosso irmão primogênito, nos deu as roupas. Ele nos deu as roupas, ele nos deu o seu cheiro, ele nos deu o seu perfume. Então não preciso viver em uma dupla personalidade, eu preciso crer no que Jesus fez. Então o problema do falso santo é isso. Ele não crê no que Jesus fez, ele não crê no que Jesus operou, ele não acredita, né, que a roupa de Jesus, que o cheiro de Jesus é o suficiente para que o Pai o abençoe. Então ele começa a provocar sua própria perfeição, só que isso é impossível. Então precisamos ter cuidado. E uma segunda coisa que é um problema quando as pessoas não entendem a perfeição na vida cristã é a distorção daquilo que está escrito, sabe? Então eu não entendo o que é ser perfeito, né? Que não tem nada a ver com o que eu faço, não tem nada a ver com as minhas obras, tem a ver com o que Cristo fez, e eu creio nisso. E é por isso que a Bíblia diz que o justo viverá por fé e não por vista. Eu creio no que Cristo fez. Sou abençoado porque Cristo me deu suas roupas, Cristo me vestiu, Cristo me deu seu perfume. Não porque eu produzo, não porque eu faço, não porque eu sou isso ou aquilo, certo? E quando as pessoas não entendem isso, as pessoas começam a distorcer aquilo que está escrito. Porque é muito mais fácil para um imperfeito produzindo sua própria perfeição distorcer a Bíblia do que seguir a Bíblia do jeito que ela está, do jeito que ela é. Então a gente vê que as pessoas estão sempre colocando uma vírgula, as pessoas estão sempre colocando uma coisinha lá para que elas consigam, através de seus méritos e através de sua força, serem perfeitos ao eterno. Então, existe essa distorção do que está escrito. Então, muitas pessoas hoje estão indo para o templo, sabe? E apresenta aquele personagem e depois que sai do templo são outras pessoas, porque eu já falei aqui, ninguém consegue manter um personagem em todo o tempo. As pessoas têm um momento que as pessoas cansam, né, do ator, da atriz.
E Deus não veio nos fazer atores e atrizes. Deus nos veio gerar em nós, nos deu as roupas do seu Filho unigênito, que se tornou primogênito, para que nós pudéssemos ser abençoados. Então, a gente precisa ter cuidado. Dupla personalidade, distorção daquilo que está escrito. As pessoas estão distorcendo a Bíblia para encaixar suas vidas. Assim, elas querem serem perfeitas nas suas forças, sabe? Elas querem serem perfeitas nos seus atos. É por isso que a gente vê que hoje as pessoas estão mais incomodadas não com quem a pessoa é, mas o que ela está fazendo. E é muito perigoso isso, sabe? A gente começar a olhar para aquilo que as pessoas estão fazendo, porque aquilo que elas estão fazendo nem sempre denuncia aquilo que elas são. Porque, infelizmente, hoje existe uma manipulação. E por trás de muitos feitos existe um desejo pessoal, carnal, e isso tem prejudicado muitas pessoas. Então talvez você tenha se cobrado muito, meu querido e minha querida, e achando que para ser perfeito você precisa ir assim, ir assado, fazer assado, e a gente vai engolindo a ideia da religiosidade, a gente não entende que a perfeição está no que Cristo fez por mim e por você. E o que a gente precisa para ser perfeito então? A gente precisa crer na obra de Jesus. Assim como Jacó, ele acreditou que se vestindo de Esaú seria abençoado. Assim como Jacó acreditou que se vestindo de Esaú receberia a bênção de Abraão, receberia a bênção da promessa. Assim como ele acreditou e assim como ele foi abençoado. Então é por isso que a nossa oração não é à toa, a nossa oração sempre é em nome de Jesus. Nenhum de nós aqui estamos indo orar em nosso próprio nome. Por quê? Porque se nós não chegarmos diante do Filho, diante do Pai, com o nome do primogênito, a gente não vai ser abençoado. A gente não vai receber a bênção do Pai vestido de quem nós somos. Sabe? É por isso que nós precisamos encarar nossos defeitos, sabe? Sermos sinceros conosco mesmo. Eu já falei aqui no início, somos cheios de falhas, somos cheios de problemas. Somos cheios de coisinhas, né? Somos assim, somos humanos, somos imperfeitos. Mas o dicionário diz que a perfeição é excelência, é sem defeito. E a Bíblia nos chama a perfeição. Então, como seres imperfeitos podem ser imperfeitos? Não há outra forma de sermos perfeitos a não ser em Cristo Jesus. Então, o convite é: se vista de Jesus. E você vai ser abençoado pelo Pai. Você não precisa ser perfeito. Você só precisa se vestir de Jesus. E quando você se veste de Jesus, não quer dizer que você não vai errar, sabe? Talvez tenha pessoas aqui dizendo assim: mas Deus vai me deixar de abençoar porque eu errei. Não, Ele continua amando a cada um de nós e vai nos abençoar se nós continuarmos vestidos de Jesus. Mas vestido de Jesus, erramos ainda, porque somos seres imperfeitos. Porém, não erraremos por um planejamento. Eu planejei errar. Eu errei por acidente. Eu errei porque sou falho, mas eu não vou planejar. Às vezes é verdade, irmã Loidinha. Às vezes a gente explode, né? Quantas pessoas aqui talvez explodiu até hoje no trabalho, explodiu, sabe? E sai com aquele peso, eu não consigo ser diferente, eu tento, eu luto para ser diferente. Outras pessoas, eu não consigo, porque a gente não está olhando para quem deveria olhar. A gente está tentando ser o que a gente não consegue ser. A gente está tentando ser perfeito em nós, ou a gente está tentando ir ao Pai como Jacó. Então a gente precisa entender que as vestes do primogênito é para nós vestirmos. E pode ter certeza de uma coisa: tudo isso que o falso santo, como eu já falei aqui para você, está sendo apresentado na nossa era, né, nos nossos tempos. Isso a igreja sempre foi assim, né? Se você errar, eu vou te apedrejar. Se você errar, sabe, né? Vou lhe disciplinar. Então as pessoas ficam com medo. Olha, eu sempre digo, irmãos, muitas das vezes a religião causou medo nas pessoas. E é por isso que as pessoas têm medo de admitir suas imperfeições. E a gente não tem como mudar se a gente não admitir quem a gente é de verdade.
O primeiro processo de mudança é a gente admitir, sou falho. Rapaz, eu erro nessa área. Porque só observando o nosso erro e identificando e anunciando que nós entendemos que erramos, é que poderemos receber da armadura do primogênito para que nós possamos vencer esses defeitos. Mas ao ponto que, ao querer agradar a religião, agradar o líder, agradar quem for, agradar fulano, ciclano, manter aquela posição de certinho, sabe? Isso fez com que a gente criasse esse personagem, criasse o falso santo, e o falso santo nos arrebenta, irmão. Porque não é quem a gente é. Vou repetir, o falso santo, ele cansa. Cansa porque a gente cansa do personagem. Vai chegar uma hora que explode. Então, vamos olhar para Jesus. E o terceiro ponto que nós iremos falar é sobre o aumento da capacidade de invenção, né? Quanto mais eu quero ser quem eu não consigo ser, eu invento. Então a gente começa a inventar. A gente inventa mentiras, a gente inventa situações, a gente inventa para não demonstrar à pessoa a nossa incapacidade ou as nossas fraquezas. Amados, vou repetir, todos nós temos falhas, todos nós temos defeitos, todos nós temos pontos fracos. Todos nós temos, irmão, situações que nos deixam frágeis em algum momento. A única coisa que nós precisamos entender é que nós não iríamos conseguir ser um cristão perfeito do jeito que a gente pensa ou do jeito que a religiosidade impõe. Mas iremos ser cristãos perfeitos se nós nos vestirmos de Jesus. Se nós entendermos que é um processo de mudança, ninguém muda da noite para o dia, meu irmão. As pessoas não são máquinas que são reprogramadas ao mesmo tempo. Há muita coisa em você que vai mudar ao longo do tempo, né, da hora para outra. A Bíblia diz, né, resistir o diabo e ele fugirá de vós. Sujeitai-vos a Deus, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. O que a Bíblia está dizendo? Que vai ter momento, irmãos, que vai ter guerras que não é da noite para o dia. Você vai ter que resistir. Você vai ter que perseverar, você vai ter que continuar, você vai ter que entender que é uma guerra que está se apresentando. Você só precisa permanecer, apenas isso, se sujeitando a Deus. Ou seja, se vestindo de Cristo, certo? A única coisa que você tem que fazer é se vestir do primogênito. A única coisa é essa. Aí você vai cumprir todas as determinações para a perfeição. É quando você se veste do seu primogênito. Você toma as roupas, você se veste, você tem o cheiro de Cristo. Então você vai cumprir todas as exigências da perfeição. Mas nós não conseguiremos ser perfeitos em nós mesmos, sabe? E a gente precisa se acostumar que a gente é falho, que a gente tem problemas e que a gente tem algumas dificuldades que a gente não consegue solucionar. A gente precisa ser sincero com a gente, sabe? A gente precisa ser sincero que a bênção não é para nós de fato. A bênção é para o primogênito. Porém, podemos alcançar a bênção se nos vestirmos do primogênito. Se nós nos vestirmos daquele que deu a vida por nós. E Jesus nos deu esse direito, ok? Então, o aumento da invenção, a capacidade de invenção, ela é produzida pela religião que quer enfeitar as coisas, sabe? Então, começa-se a produzir nas pessoas não, você tem que ser isso, você tem que ser aquilo. Então, é muito mais fácil eu criar um personagem do que eu mostrar quem realmente sou. E sem mostrar quem realmente sou, eu não admito que eu preciso. E chega um momento que até o personagem que eu criei acaba me enganando. Eu acabo pensando que aquele personagem que visita aos domingos, que aparece às quartas, às quintas, que aparece no templo, que aparece quando chega o líder, o irmão do lado, a gente até pensa que esse personagem é alguém verdadeiro, mas na verdade não é. Então, quanto mais rápido nós entendermos isso, mais longe nós poderemos ir, mais felizes nós poderemos ser. Jesus veio para tirar a carga dos nossos ombros. Então, o Pai não exige de nós a perfeição, não do jeito que o dicionário está dizendo. O dicionário diz uma coisa que é perfeição. Então, não pense que o Pai, quando chama para sermos perfeitos, ele está chamando na configuração do dicionário que temos. Não, ele está nos chamando para uma vida em Cristo. Então, sejam perfeitos como o vosso Pai
é perfeito. Ou seja, qual a forma de sermos perfeitos como o Pai é perfeito? A única forma é Jesus. O único jeito é Cristo. Então, cuidado com essa capacidade de invenção. Né? Não invente. Não invente coisas. Seja sincero. Eu sei que muitas das vezes a gente tem vergonha de ser sincero, sabe? Eu sei que muitas das vezes ser sincero é ser vomitado pelo ambiente, ser vomitado pela religião. Quando a gente é sincero, as pessoas nos rejeitam, sabe? Mas muitas das vezes, amados, é bom a gente assumir quem a gente é de verdade e acabar com o conto com faz de contas, né? Faz de conta que eu sou. Então faz de conta que eu sou aquilo que não sou e aquilo que eu não tenho como ser. Então faz de conta que eu sou aquilo que dizem que eu sou ou aquilo que pensam que eu sou. Isso, irmão Rafael, ele vai criando esse ambiente de hipocrisia e daqui a pouco eu estou mergulhado e meu coração vai endurecendo e eu vou olhando para esse personagem, penso que esse personagem sou eu, mas na verdade não sou, e daqui a pouco aquilo que está dentro de mim começa a demonstrar quem eu sou e não foi tratado porque eu escondi. Eu manipulei a minha própria mente para que a minha mente não visse quem eu era de verdade. E as mudanças não tem como ocorrer, irmão, sem sermos verdadeiros, certo? Então, o falso santo, o desequilíbrio do falso entendimento sobre perfeição cristã, criou dupla personalidade, distorção da escrita, da doutrina bíblica e criou também invenções. A capacidade de inventar hoje está muito grande. As pessoas estão inventando cada vez mais porque elas querem ser aquilo que elas não são. A gente vive em um mundo imperfeito que quer ser perfeito, certo? Hoje todo mundo quer postar lá a melhor foto, todo mundo quer postar a melhor pele, todo mundo quer postar lá a melhor comida, né? Eu sempre brinco, ninguém posta lá uma comida, às vezes quer postar aquela comida, opa, essa comida aqui é cara, essa comida é linda, é o Bob's, é o não sei o que, eu vou postar, mas a comida do dia a dia ninguém gosta de postar, não é verdade? Então a gente criou esse mundo de ilusões, esse mundo perfeito, sabe? Que na verdade não existe. Esse mundo perfeito que a gente inventou, que as redes sociais inventaram, que as pessoas inventaram, na verdade não existe. E por isso que hoje a gente vê muita gente que está depressiva, muita gente que está vazia, muita gente que está assustada, muita gente que está com ansiedades, muita gente que está em uma situação de calamidade mental, sabe? Porque, na verdade, essas pessoas têm contemplado um mundo perfeito e quando elas olham para ela e elas veem as suas imperfeições, elas entram em crise. Como pode? O mundo é perfeito, eu vejo através de uma tela que o mundo é perfeito, eu vejo que a grama do vizinho é verde, eu vejo a perfeição na vida dos outros, mas eu não consigo ver na minha. Queridos, isso é um faz de contas. Ninguém é perfeito. Este mundo que as redes sociais, que as pessoas apresentam, é um faz de conta. Todos nós somos imperfeitos e todos nós temos os problemas. Então a gente enfeita um mundo para viver em um mundo que a gente não consegue viver porque somos imperfeitos. Então a capacidade de invenção, irmãos, está muito forte, está além do que nós podemos imaginar, pensar. Estamos quase encerrando a nossa live, mas eu gostaria que você ficasse aí para que a gente pudesse finalizar com alguns pontos. Então, observe que o mundo cria o mundo, né, a redundância me perdoe, mas o mundo cria um mundo que não existe. E as pessoas estão ficando meio, sabe, em paranoia, porque elas pensam que existe este mundo perfeito, na verdade não existe. Aquela pessoa que está lá, irmãos, postando, né, aquele momento, muitas das vezes as pessoas sorriem para bater a foto, mas depois que bate a foto, o sorriso desaparece. Muitas das vezes as pessoas estão criando, né, este mundo, né, ilusório, porque é muito mais fácil do que encarar os seus defeitos. Mas não tem como ser curado se nós não entendermos que nós somos imperfeitos. Então não se cobre tanto ao ponto de você querer ser o que você não consegue ser. Só podemos ser perfeitos em Cristo Jesus
E é isso que acontece quando Cristo nos dá as suas roupas, nos dá o seu cheiro, quando Cristo nos aperfeiçoa e nós somos recebidos pelo Pai, e o Pai derrama bênção sobre nós, não por aquilo que nós fazemos, mas por aquilo que o seu Filho primogênito fez. Porque o interesse do Pai é abençoar o Filho primogênito. Nós somos abençoados porque nos vestimos dele. Então, muitas das vezes, quando eu falo de bênção, não vem aqui que eu estou na ideia da teologia da prosperidade. Eu sou um crítico da teologia da prosperidade, certo? Para mim, a teologia da prosperidade é um mal dentro da religião. É um mal terrível dentro da religião. Quando eu falo a bênção do Pai, eu não estou aqui na configuração terrena, sabe? Ah, porque você tem que ter isso, tem que ter aquilo. Não, eu não penso assim. Eu vejo que Cristo nos ensina a sermos eternos e não passageiros. E não aquelas pessoas que vivem aqui e deixam tudo aqui. Eu não posso ir contra o ensino do meu mestre, que diz, não ajuntei tesouro na terra, mas ajuntei tesouro no céu, certo? Então, quando eu falo o Pai abençoa, o Pai vai te botar no propósito, sabe? O Pai vai te guiar no propósito. Quando Jacó se vestiu de Esaú, o que foi que aconteceu com Jacó? Jacó foi abençoado. E a bênção de Isaac sobre Jacó fez o que com Jacó? Alinhou Jacó na promessa de Abraão. Vou repetir. Quando Jacó se vestiu da melhor roupa de Esaú, colocou o seu cheiro, colocou a pele do cabrito para que ele pudesse ter pelos no pescoço, nas mãos. Quando ele se apresentou a Isaac como Esaú, e Isaac abençoou Jacó pensando que era Esaú, não foi uma bênção que você pensa, coisas passageiras, não. E Jacó foi alinhado. Sabe quando você alinha aqui, alinhou. Jacó foi alinhado a um propósito eterno. Então a bênção de Isaac sobre Jacó naquele momento estava alinhando Jacó ao propósito eterno. Meus irmãos, amados, queridos, nós nascemos com um propósito. Nós temos um propósito que é eterno. Um propósito que o Pai já definiu para nós. Agora, quando nós nos vestimos com a roupa do nosso irmão mais velho, que é Jesus, e nós somos alinhados a esse propósito que é eterno, não a esse propósito que é passageiro. É por isso que eu sou um crítico da teologia da prosperidade, sou um crítico dela, porque muitas das vezes ela ensina você a se alinhar àquilo que é passageiro, aquilo que a traça corrói, aquilo que a ferrugem consome, aquilo que o ladrão rouba, mas te ensinar a se alinhar àquilo que é eterno é diferente, sabe? Então, muito cuidado. A perfeição, vou adiantar aqui, a perfeição, podemos ser perfeitos sim, mesmo sendo imperfeitos sim, mesmo quando você erra sim, porque se você se vestir de Jesus. Mas já expliquei a você aqui, que o erro não é mais um erro calculado, um erro planejado, é um erro por acidente, certo? Porque agora você está vestido de Jesus. Então, nós precisamos entender esses pontos aí. Então, uma das coisas que nós precisamos entender também é que tudo isso resultou em quê? Resultou em uma relação de negócios. Então a gente vê que as pessoas estão indo a Deus não por um relacionamento eterno, um relacionamento de pai e filho, mas por uma relação de negócios, sabe? Por quê, irmãos? Porque existe a ideia, né, da aquisição, né? É a oportunidade de você adquirir algo. Então hoje as pessoas estão assim, eu vou obedecer, me entenda, eu vou obedecer, porque eu vou conseguir aquilo lá. Eu vou obedecer porque a porta vai abrir. Eu vou obedecer porque eu vou conseguir aquilo que eu quero, porque o meu sonho vai ser realizado. Eu vou entrar nessa obediência agora, eu vou entrar nessa perfeição, porque eu vou alcançar o que eu desejo. Eu vou alcançar o que eu sonho. Aí, irmãos, por isso que o falso santo faz sucesso hoje. O falso santo faz sucesso hoje porque o falso santo, ele se modela em uma perfeição pessoal até ele alcançar o que ele quer. Então é uma oportunidade de adquirir alguma coisa. Então por isso que você tem que aprender. Eu também tenho que aprender, porque todos nós estamos aqui hoje como alunos de Cristo, a colocarmos a nossa vida em um nível onde nós nos vestimos de Jesus e nós somos perfeitos, não porque a gente faz alguma coisa, mas por aquilo que Cristo fez.
e seremos alinhados em um propósito eterno. Agora, essa ideia de fazer essa perfeição ser um objeto de aquisição é muito perigoso. Olha, é muito perigoso nós andarmos com a ideia de perfeição como objeto de aquisição. Isso não é algo que Deus se agrade. Quando a gente usa os nossos meios, como se Deus fosse comprado, né? Então, cuidado com essa ideia que percorre. Quanto mais eu sou, mais serei abençoado. Quanto mais eu obedeço, irmãos, não, estamos na graça. É quanto mais você se veste de Jesus, é quanto mais você entende sobre Jesus, é quanto mais você tem o cheiro de Jesus, é quanto mais você tem a essência de Jesus, é quanto mais você tem as mãos de Jesus, a pele de Jesus, os pés de Jesus, a boca de Jesus, é quanto mais você tem o rosto de Jesus, você vai ser abençoado por causa do primogênito. Então, essa ideia de perfeição para ter como objeto de manipulação, para aquisição, é o perigo dos nossos dias. É um perigo terrível. Então, hoje, espiritualmente, as pessoas podem estar chegando ao Pai nas suas próprias vestimentas, com seus próprios feitos, e elas não poderão ser abençoadas, ou seja, elas não poderão ser encaixadas no propósito eterno. Então, você pode estar dentro da religião e não estar vivendo no propósito eterno. Você pode estar dentro da religiosidade sem viver o propósito eterno, porque você não está vivendo em uma vida onde Cristo é a perfeição, mas você está vivendo em uma vida onde você tenta ser perfeito para ter aquilo que Deus pode te dar. Isso é perigoso. Isso é perigoso. E é isso que a sociedade, é isso que a modernidade, é isso que os cristãos modernos não conseguem entender. Os cristãos modernos não conseguem ter essa compreensão e esse risco que eles estão correndo, né? Isso é muito perigoso. E o que o Evangelho ensina sobre essas coisas, irmãos? O Evangelho ensina, como eu já falei, que nós precisamos nos vestir de Jesus. Amém? Estamos já encerrando a live. Mas o Evangelho nos ensina que nós precisamos nos vestir de Cristo. Se vista de Jesus. E quando você errar, não tenha medo de confessar. Deus, ele não vai lhe punir. A gente tem que parar, irmãos, de olhar para Deus como aquele que eu vou me punir, eu vou, né? Colocaram na nossa cabeça que Deus é o maior interessado em nos, né, dar cintada, em nos garguelar, em nos pegar pela orelha. Não é sobre isso, irmãos. É uma relação de amor. Ao ponto que quando você olhar tanto para o primogênito, você vai começar a se chegar ao Pai, não por aquilo que ele tem a oferecer, mas você vai se achegar ao Pai por aquilo que ele é. O filho primogênito vai te ensinar muito a chegar ao Pai pela essência do Pai, não por aquilo que o Pai tem. Amém, queridos? Então nós precisamos ter essa compreensão. Eu preciso viver nessa dimensão. A perfeição é perfeitamente vivida por cada um de nós, quando nós estamos em Jesus Cristo. Amém? A perfeição é perfeitamente vivida por cada um de nós, quando nós nos vestimos de Jesus como Jacó se vestiu de Esaú. Seremos abençoados, repito, não na lógica da prosperidade que se ensina hoje, mas na lógica de alinhamento de propósito eterno. Amém? Então tudo dará certo. E como sair deste mundo de faz de contas? Como é que você pode sair deste mundo de faz de contas? Eu te falei que a gente vive em um mundo imperfeito que aparenta ser perfeito, mas na verdade não é. Certo? Este mundo parece ser perfeito, mas na verdade não é. Como é que você vai sair desse mundo de faz de conta? Assumindo quem você é. Sabe? Assumindo, não tendo medo de assumir suas falhas. Não esconda quem você é de você mesmo. Não crie um personagem. Um personagem, sabe? Vai tirar foto. Acabou a foto. Não crie um personagem. Né? Vou postar aqui. Oh, que comida linda, bonita, maravilhosa. Aí posta a foto da comida. Quando come, tá... não gosto dessa comida. A gente não pode estar oferecendo às pessoas aquilo que a gente não é. A gente precisa ser verdadeiro conosco
entendermos que a perfeição em um mundo que aparenta ser perfeito, mas na verdade não é, não é a mesma forma que o céu ensina. O céu nos ensina a sermos perfeitos, não pela perfeição que nós podemos produzir, porque nós não podemos produzir perfeição nenhuma, mas por aquilo que o primogênito fez, o filho mais velho fez. Você é perfeito em Jesus Cristo. Para nós encerrarmos, é isso que eu quero falar para você. Você é perfeito em Jesus Cristo. Agora se vista de Jesus, não se vista de você mesmo. Se vista de Cristo. Se vista de Cristo e você vai ver que os personagens criados, os atores e as atrizes criados por nós, eles irão sucumbir e logo Cristo será revelado. E logo situações que nós não conseguimos, que a gente tenta esconder da religião para não ser apedrejado, esconder de todo mundo para a gente não ser criticado, a gente vai ver, irmãos, que essas coisas serão vencidas não mais pela força do nosso braço, mas pela obra do Cordeiro em nós. Então não tenha medo de ser feliz. Não tenha medo de ser feliz. E quando errar, levante sua cabeça e siga em frente. O mundo imperfeito jamais vai conseguir viver uma perfeição. Mas você pode. Não em você mesmo, mas em Cristo Jesus. Então, a perfeição no mundo na vida cristã não tem nada a ver com aquilo que a gente lê no dicionário. Você entendeu onde a gente queria chegar? Amém? Cada um de nós vende a nossa imagem, irmão. E a gente tem medo de vender quem a gente é de verdade. Temos medo, e a gente tenta rapidamente, ao invés de solucionar nossos problemas, a gente tenta tapar buracos, ao invés de a gente fazer logo uma camada de asfalto nova, né? Muitas das vezes a gente não gosta de encarar quem a gente é de verdade. Mas há uma solução. A gente vai orar encerrando. Repetindo, se vista de Jesus. Paulo mostrou que isso é perfeitamente possível. Porque o bem que eu quero fazer não faço, e o mal que não quero acabo fazendo, saiu da mesma boca do homem que disse, sede perfeito, sede imitadores de Cristo, assim como eu sou. O mesmo homem que disse que falhava, que tinha coisas que ele não queria fazer, ele acabava fazendo, era o mesmo homem que disse, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Logo, Paulo sabia que a sua perfeição não estava em si, não estava nos seus feitos ou no seu desejo, mas estava na obra feita por Jesus Cristo. É Ele que nos aperfeiçoa. E ainda que tenhamos falhas, ainda que tenhamos defeitos, e ainda que tenhamos problemas e situações que a gente não consegue resolver, a nossa esperança está em Cristo. E nós descansamos no que Ele fez. Logo seremos abençoados. E aí seremos alinhados ao propósito eterno. Não por aquilo que a gente pode fazer, mas por aquilo que o nosso irmão mais velho fez. O primogênito, o primeiro de muitos, o Senhor dos senhores, o nosso irmão poderoso, o leão da tribo de Judá, a estrela da manhã, a raiz de Davi. Ele é perfeito. Ele é o Cordeiro sem mancha. Ele é o Cordeiro sem defeito. Ele é aquele que assumiu o meu e o seu lugar. Então, nós somos aceitos. Nós somos abraçados, nós somos abençoados, nós recebemos o abraço do Abba e a vida do Abba em nós, não por aquilo que fazemos, mas por aquilo que o Cordeiro Perfeito fez. E nós nos vestimos dele. Aleluia! E você que ainda não se vestiu de Jesus, por favor, se vista o mais rápido possível. Se vista de Jesus, não rejeite. Eu não estou falando aqui de coisa religiosa. Eu não estou falando aqui de uma forma religiosa. Eu estou falando aqui de uma vida que Cristo veio nos dar. Jesus veio nos dar umas vestes. E a Bíblia diz que quando Ele voltar, irmãos, aqueles que estiverem vestidos com as vestiduras brancas serão salvos. Essas vestiduras, irmãos, onde Ele tira toda a nossa imperfeição é tirada, toda a nossa imperfeição é arrancada. Sim, são essas vestes que Jesus te dá, essas vestes que Jesus nos dá, e nós podemos ser perfeitos. Não importa o tamanho das tuas dificuldades, dos teus erros, dos obstáculos que você tem vivido. Talvez, para a gente encerrar, que meu tempo estourou, talvez tem coisa que você está dizendo, eu não consigo, eu não estou conseguindo resolver, eu não estou conseguindo solucionar. Calme, não se apavore, não se desespere. Creia, se vista com as vestes de Jesus. Creia, o perfeito Cordeiro de Deus assumiu o seu lugar. Olhe para Jesus. E logo que você olhar para Jesus, você vai ver que esse problema que você está enfrentando será vencido. Porque assim como Jacó se vestiu de Esaú e foi abençoado pelo pai, assim será você.
Você será abençoado por Deus. Você será abençoado assim que você se vista do primogênito chamado Jesus Cristo, o Senhor dos senhores, o Rei dos reis. Então aquilo que Jacó fez apontava para mim e você. Nós somos Jacó, trapaceiro, problemáticos. Nós somos Jacó, nós temos problemas, nós temos defeitos, nós temos várias coisas ruins, sabe? Mas quando a gente se veste de Esaú, Isaac nos abençoa. O pai sempre abençoa o seu filho primogênito. O pai sempre vai abençoar o seu filho primeiro. E nós somos abençoados pelo primeiro de muitos. O Senhor Jesus, o Senhor da glória. Então fica firme. Essa live vai ficar gravada. Você que chegou agora, se quiser ver a live, vai ficar gravada e você vai poder ver. Como o cristão pode ser perfeito. E a perfeição na vida cristã não tem nada a ver com o que a gente lê no dicionário. Creia nisso. Né? Como seres imperfeitos podem ser perfeitos. Será que a Bíblia está se contradizendo? Será que loucura é essa? Né? É tão louco isso? Como posso eu, cheio de defeitos, ser perfeito? Sim, é possível, muito possível, quando você olhar para Jesus e você esquecer de você. Quando você olhar para Jesus, quando você encarar, parar de fazer personagens, parar de criar personagens, atores e atrizes e assumir a identidade do Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Amém? Glória a Deus. Deus seja louvado. Vamos orar? Aleluia. Pai, obrigado, Senhor, pela vida dessa pessoa que está aqui. Obrigado pela vida de todos também, Senhor, que passaram nesta live. Porventura não ficaram, mas de certa forma, Senhor, tem um porquê. Sejam abençoados também, Senhor. Obrigado por essa oportunidade onde nós expressamos aqui, Senhor, e recebemos do Teu Espírito, Senhor. Nós sabemos que não é fácil lidarmos com as situações. Nós sabemos que não é fácil encararmos os nossos defeitos. Nós sabemos também, Pai, que o Cristo, o Filho, o Teu Filho amado, aquele que o Senhor nos entregou, o Cordeiro que tira o pecado do mundo, é nele que nos apegamos. E é as vestes dele que vestimos, é o cheiro dele que queremos. Sim, é sobre ele, é tudo sobre ele. E quando nós entendermos isso, Pai, aquilo que é imperfeito será perfeito. Quando nós entendermos isso, aquilo que a gente quer arrumar com as nossas forças, vai ser arrumado com a graça do Teu Espírito. Abençoa cada um, Senhor, e que tudo que o Senhor falou aqui, tudo que o Senhor trouxe aqui, Pai, ó Deus, venha a ser construído de forma tão potente em cada coração, Pai, que muitas muralhas e cadeias venham ser quebradas, principalmente aquelas cadeias da religião, Pai, aquelas cadeias que nos obrigam a criar um personagem, que nos obriga a ser quem a gente não é, que essas cadeias caiam por terra, para que possamos ser verdadeiros diante de Ti e possamos ser curados, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Deus te abençoe grandemente, o Senhor te dê paz, o Senhor te dê favor a cada dia. E hoje acabamos, fomos, né? Começamos a live aí, estamos aí já em 1h e pouca já, e 1h e 10 minutos, né? Mas Deus é bom e Deus construiu nessa noite. Beijo em todos vocês, até a próxima. Segunda-feira, te aguardo aqui, eu vou até fazer um convite a você, próximo tema, uma próxima construção, uma próxima evolução, um próximo lugar. Em nome de Jesus, venha estar com a gente aqui segunda, 9h. Se você puder estar com a gente, vai ser uma bênção. Tchau, tchau. Deus te abençoe. Até a próxima. Lembrando, você ainda que está aí, rapidinho, nós temos reuniões aqui em Sagem, reuniões lá em Laje. E se você quiser participar de uma das nossas reuniões, você entra em contato aí pelo nosso direct aí e a gente responde, tá bom? Tchau, tchau. Bye. Tchau. Agora eu vou.